Pessoal, então vamos começar? Deixa eu passar aqui, já pegar minha caneta. Hoje, configuração do SmartSpec Plus, né, pessoal? Então vamos tentar fazer um overview rápido, né, da configuração. Nós vamos gravar um bem detalhado também depois pro Windows University, fazendo vários desenhos, na verdade, né? Vários desenhos de rede, vários modelos ali, já que a gente tem várias opções de configuração, né? Então hoje a gente vai dar só algumas ideias e mostrar uma configuração básica, falar de algumas funcionalidades, né, do software, para vocês conhecerem um pouco mais da ferramenta. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Pessoal, primeira coisa no software é verificar a especificação mínima do software, tá, pessoal? De hardware e software, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quando vocês pensarem em montar um servidor de SmartSpec, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver é se o sistema operacional é o compatível, né? Então, basicamente ali o Windows 10, 11, o Server 16 e o Server 19 são compatíveis, tá? E aí já vem uma informação importante, pessoal. O servidor, ele tem que ter no mínimo 16 GB de RAM, tá? Eu vou até apontar aqui, ó, caneta, no mínimo 16 GB de RAM, pessoal, tá? Então, se vocês me chamarem, chamar o distribuidor para fazer um demo, para fazer um teste, alguma coisa, eu vou colocar nessa máquina, máquina muito inferior, você já vai ter dificuldade de rodar o demo, pessoal. E a gente sabe que muitas vezes esse demo acaba ficando definitivo, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, de ter uma máquina com o mínimo de configuração ao qual o software requer, tá? Senão você vai ter uma experiência bem ruim aí com o software e a gente vai ter bastante problema. Lembrando que também na parte do suporte, pessoal, a primeira coisa que a gente faz na hora de dar o suporte é verificar a configuração de hardware e software, pessoal. Tá? Então, se você não tem esse hardware mínimo, o suporte encerrou por ali. Tá? O suporte vai ser, por favor, instalar o hardware mínimo de acordo com o manual. Tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Tá? A largura de canal, pessoal, é muito pequena, né? 120 kbps, então hoje em dia com banda larga isso não é nenhum desafio. O banco de dados aqui tem que ser o PostGRE 14.6 ou superior, tá? Isso aí a gente vai ver na instalação, mas basicamente ele já vem agora com o banco de dados instalado, pessoal. Então basta você ir instalando o software que ele mesmo puxa, caso você não tenha, tá? Capacidade do sistema, pessoal. Então vamos lá. Um servidor ele comporta até 32 clientes remotos, 24 gateways e até 32 canais de voz. Então é bastante coisa. E o adicional, né? Para cada gateway do sistema, eu posso colocar o quê? 16 repetidoras, tá? Em modo DMR, ou seja, em modo digital. Ou seja, para cada um, pessoal. Ou seja, só fazer a continha que você vai ver que é um número bem absurdo, né? Dificilmente a gente vai conseguir atingir. Tá? Ou 16 rádios móveis HM7, tá? Em modo de rede, ou seja, utilizando o IP Transit direto no Smart Dispatch. E aí, a gente pode também colocar 4 rádios móveis MD7 com porta serial também para ser o gateway, pessoal. Essa já é aquela versão antiga, onde a gente tem aquele cabinho de microfone, de alto-falante e a porta serial ali conectada no MD7. E aí, por último, um site XPT, que pode ser, né, via repetidora, via rede ali localmente, tá? Esse aqui, PEC, a gente desconsidera porque não temos aqui no Brasil esse produto, tá? Então essas são as características aí de capacidade do Smart Spec Plus. As versões de firmware, pessoal, então a gente tem aqui repetidor, rádio móvel e PEC de novo que a gente desconsidera, tá? Então basicamente ali HR qualquer uma superior a V2, tá? Hoje a gente está no V2.6, alguma coisa, se não me falha a memória. As RDs, a última, essa aqui é a última versão V9 que teve aqui da RD9, tá? O HM7 também acima de V2, também está 2.5 ou 2.6 os rádios móveis. E o MD7 versão V10, tá? Ou superior, tá? Então, bastante importante também verificar as versões de firmware dos seus equipamentos, pessoal. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir em frente. A arquitetura do sistema, pessoal. Então, basicamente, ali a gente pode trabalhar em modo digital e convencional, XPT site único, o HM7 via rede, né, utilizando o IP Transit, ou o MD7 trabalhando com porta serial. Então, essa é a arquitetura suportada aí pelo Smart Dispatch Plus. Vamos ver rapidamente alguns desenhos de rede.
Eu já mostrei isso na apresentação do produto. Então, ele trabalha na plataforma cliente-servidor, né? Onde você pode colocar localmente ou remotamente. Lembrando que isso pode ser uma LAN, que é uma rede local, ou pode ser o WAN, pessoal, que é o que? É um IP público, um IP de internet, onde você vai acessar via internet, tá bom? Ou seja, basicamente você precisa de rede para fazer a conexão. Então, o primeiro desenho bem clássico, né? Conectando aí duas repetidoras, né? Através de rede, podendo ser de repente uma LAN, outra WAN, tá? Então a gente tem a repetidora conectada. Num outro cenário aqui, a gente pode ter um sistema XPT, né? Site único, tá, pessoal? Então o Smart Dispatch Plus vai até XPT, um site só. Se você quiser fazer multi-sítio, você tem que passar para o Smart One. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de selecionar a solução, tá? Vamos ver mais um cenário de rede aqui, agora explorando o HM7 com a porta de rede, né? Então você vai ter que ter o IP Transit ali habilitado para fazer a conexão via rede diretamente com o servidor, né, pessoal? Então, basicamente, o mesmo desenho da repetidora, né, através de rede, você também pode conectar o HM7 via rede. E aí você tem alguns desenhos de rede possíveis, né? Você pode ter uma repetidora no meio ali para levar esse sinal para algum outro sistema maior, ou uma comunicação local, de repente, ali, um, um estacionamento, uma sala, uma extensão de alguma área de cobertura que está faltando, né? Através do ponto a ponto, você usa o HM7 via rede para conectar no Smart Dispatch Plus e ali fazer a conexão com outros pontos que talvez não tenham cobertura, e aí acaba sendo um gateway, né? Uma extensão. O último desenho aqui, usando os portas serial, né? Que é aquele desenho antigo do Smart Dispatch Plus, perdão, do Smart Dispatch, né? E o Smart Dispatch Plus também acaba contemplando, que é através da porta serial, onde você usa o DB26 e aí ele tem aquele conectorzinho tanto de microfone como de alto-falante, tá? Para receber a comunicação. O mesmo desenho, mas dessa vez, ao invés de usar rede, eu estou usando a porta serial. E por último aqui, pessoal, um desenho de rede aí mais elaborado, né, onde você tem alguns clientes remotos aí em locais totalmente distintos e desenhos de rede aí também bastante distintos, né, sendo um desenho com repetidora e o HM7 via rede, o outro um single site XPT e o outro desenho de rede aqui para finalizar com o MD7 via serial também, tá? Então, desenhos de rede, pessoal, tem N desenhos, são só alguns exemplos aqui, tá? Outro detalhe importante, pessoal, quando vocês pedirem algum auxílio, tanto para desenvolver a rede como para suporte, tenham desenho de rede em mãos, pessoal. Por quê? Lembra que a gente não conhece o seu cliente, eu não conheço o cenário do seu cliente, então você precisa desenhar para a gente conseguir compreender qual que está sendo a dificuldade ou qual a solução que você está tentando aplicar, tá bom? Então sempre tenho ali um desenho de rede em mãos para a gente conseguir compreender o cenário que vocês estão enfrentando, tá? E posteriormente, para a gente poder também ajudá-los. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer um overview rápido de instalação. Vocês vão ver que o Smart Dispatch Plus, pessoal, ele é mais fácil de instalar e configurar do que o seu antecessor, tá? Então é bastante simples. Então você vai dar um executar lá como administrador no ícone de instalação, tá? Ele já mantém ele em inglês para começar. Vai dando next. Assim que aparecer as opções, pessoal, esse aqui do IPEC você desconsidera, você vai instalar o quê? Client, servidor e gateway na mesma máquina, tá? Aí você vai ter que selecionar se você vai fazer uma instalação local, né? Ou seja, só para o seu computador, para fazer um teste, alguma coisa, ou se vai ser uma conexão remota. O servidor vai ser num hardware mais parrudo, vai ficar remoto, e aí o client eu vou instalar num outro lugar, tá? O client e o gateway, de repente. Então, depende bastante do desenho de rede. Ou não, vai ser só um XPT site único aonde eu vou colocar, tá? Então, depende do que você vai instalar, da sua topologia, é o que você vai selecionar aqui, tá, pessoal? Então, né, chegou nessa parte aqui, não sai dando next, 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 não. Senão você vai instalar um monte de coisa aqui, ó, que provavelmente pode ser desnecessário para você, tá? Então tem que tomar bastante cuidado na hora da instalação, não deixar no automático, tá bom? Então, selecionou aqui a sua topologia de rede, né, de acordo com a necessidade, aí sim você vai dar um next e ele vai criar um atalho lá no seu desktop. Então vai seguindo em frente aqui, vai dando next. Ele vai tentar instalar algumas ferramentas, como o Visual C ali, se você não tiver, tá?
ele instala para você. Caso você tenha, você ignora, ele vai passar reto, tá? Aqui o Visual C também continua, Next, e aí ele finaliza a instalação, tá? Um pouco mais à frente ele vai tentar instalar o Visual Studio também. Se você tiver, ele não tenta instalar, caso contrário, ele vai instalar para você também, o Visual Studio. E aí finalizou essas ferramentas. Logo em seguida, pessoal, ele vai já rodar o PostgRE, tá? O PostgRE 14.6, que é o banco de dados do software, tá, pessoal? Então, banco de dados bastante importante, tá? Eu recomendo que vocês não mudem o diretório de instalação do banco de dados, tá? Mantém ele ali no C, arquivos e programas. Seleciona todos esses itens aqui na hora de fazer a instalação, tá? Deixa todos eles selecionados. E aí você vai dar um next aqui. Deixa eu fazer uma pausa. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aqui acompanhando a instalação? Certinho aqui? Ah, legal. Obrigado pelo feedback aqui. É que tem uma pessoa que me chamou aqui que falou que não tá vendo a tela. Pessoal, se vocês perderem o áudio, só o áudio, ou só a tela, dá um entrar e sair na tela. Às vezes é a sua tela aqui. Então, mas eu sempre confirmo com todo mundo. Obrigado pelo feedback, pessoal. Então, acredito aí que seja um problema isolado. Então, você que não tá vendo a minha tela aqui, dá um entrar e sair no treinamento aqui, que provavelmente você deve voltar a enxergar aqui, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui. Instalei as ferramentas, vou dar um next aqui, tá? Vou seguir em frente. E aí chega na senha do banco de dados, tá, pessoal? A senha padrão é 123456. Vocês podem alterar? Pode, com certeza, mas eu não recomendo, tá? Muitos de vocês vão alterar e não vão salvar a senha, não vão colocar no bloco de notas, tá? E aí na hora da gente dar o suporte, eu vou precisar dessa senha, o distribuidor vai precisar dessa senha para ajudar vocês também, tá? Para fazer conexão de banco de dados, corrigir problema, reinstalar backup e assim por diante. Se você não tiver o banco de dados, não tiver essa senha, adivinha o que vai acontecer? É bem simples. A gente vai ter que reinstalar o banco de dados e aí você vai perder toda a configuração, tudo que você colocou lá dentro do software, tá? Então, recomendo não mudar essa senha padrão. Então, mantenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali e segue em frente ali, dá um next ali, tá bom? Um outro detalhe ali, a porta de comunicação do banco de dados, pessoal, tá com o servidor 5432, não altera também, mantém essa porta aqui, tá? Deixa ela padrão também. E aí, vai dando next até ele fazer a finalização da instalação do banco de dados do PostgRE, tá bom? E aí, ele finaliza a instalação do banco de dados aqui. Bastante simples, né, pessoal? O único cuidado ali é não alterar o diretório e manter a senha padrão ali do Smart Dispatch Plus. Feito isso, pessoal, basta você dar um executar como administrador lá no RDS Config To, e aí você vai dar nessa tela logo de cara aqui. Logo de primeira, pessoal, a gente já vai começar colocando o quê? O gateway, tá? Então, o gateway, nesse exemplo aqui, pessoal, estou dando um exemplo de IP local aqui, tá? É, Tem vários desenhos de rede possível, como eu comentei, LAN e WAN, tá? Então eu vou dar um exemplo local, como se você estivesse instalando tudo na sua máquina aí, até para facilitar o entendimento, tá? Então no gateway local, estou colocando um IP virtual aqui só de instalação, tá? Esse IP você tem que adicionar manualmente. A porta local dele aqui, 61400 também, não mexe, mantém essa porta aqui. Aí eu ativei aqui o reporte de GPS para ele ficar automático, para ele me mostrar o alias de quem tá chamando, né? Ou seja, dos raios que estão me chamando. E por último aqui você adiciona, vem aqui, adiciona o IP do servidor, tá? Que vai ser exatamente esse cara aqui embaixo, ó, tá? Exatamente o da configuração. Tá bastante simples aqui. E aí você vem aqui e clica em Save. Então, olha que facinho de configurar o IP do gateway aqui, pessoal, tá? E a comunicação do gateway com o servidor, ou seja, eu estou na aba do gateway. Quem que é meu servidor? É esse cara aqui. Ou seja, estão vendo que o IP aqui do gateway é o mesmo do servidor, né? Ou seja, porque está na mesma máquina, tá, pessoal? E desconsidera o garrancho, viu, pessoal? Não se esqueçam. Fazer pela canetinha que é difícil, é manter a ideia, tá? Foco na ideia aqui. Vamos seguir em frente aqui. E aí a gente tem à frente, pessoal, três opções de configuração. Já vou riscar essa daqui, ó. Esse aqui não conta o IPEC, tá? Que a gente não tem no Brasil. O primeiro é o rádio móvel através de porta serial, pessoal. Então você vai dar um adicionar aqui, ele vai aparecer
as configurações aqui de alias, o pseudotrunc ID, caso você vá utilizar o pseudotrunc, tá? Se não me falha a memória, número 1 é slot 1, número 2 slot 2 e 0 é pseudotrunc, ou seja, para usar os dois slots. No Virtual IP, lá na aba de configuração do rádio móvel, basicamente, quando você der um connect, ele tem que apontar o IP virtual do rádio aqui, tá? Isso só via serial. E aí você vai escolher aqui o alto-falante e o microfone, tá? Como é cabo serial, pessoal, é aquele cabinho que tem que estar conectado fisicamente. A partir daí que ele vai enxergar, tá bom? Você não consegue conectar o rádio móvel e ele não te deixa dar o PTT depois. Você também não vai enxergar o rádio móvel lá dentro do sistema. Um pouquinho mais à frente, agora o rádio móvel via internet, ou intranet, né? Utilizando o quê? O IP Transit. Tá? Então a gente dá um ADD aqui, só que dessa vez as informações são um pouquinho diferentes, né? ID do rádio, alias, é, o ID de IP dele, o pseudo ID, caso também possa utilizar o pseudo trunking, tá? A subnet ID, que é sempre 10, é padrão isso daqui, a não ser que você altere da rede inteirinha, tá? Então, basicamente é isso daqui e dá um OK. Eu já fiz duas instalações aqui utilizando o rádio móvel, pessoal. Então, basicamente é igual aqui, tá bom? É, deixa eu ver uma pergunta aqui, ó. Júlio, sei que não temos o IPEC aqui, mas o que seria? O IPEX basicamente é uma repetidora via RF, tá? Ela se linkam via RF, só que é um canal só, tá? E com bateria. É basicamente feito para emergência. Então você dá uma olhadinha depois no site da Hytera Mundo lá que você vai ver com mais detalhes. Vamos seguir em frente aqui. Repetidora. Como que adiciona repetidora, pessoal? Então, esse aqui provavelmente vai ser o desenho mais utilizado por vocês. Você vai vir aqui em Repeater, dá um ADD. E aí, as informações como ID do rádio, alias da repetidora, tá? Você vai trabalhar slot 1, slot 2 e dá um OK, tá? Como vocês podem ver aqui, não tem o IP da repetidora, tá? Então, basicamente, só essas informações já são suficientes ali para você adicionar uma, duas, até 16 repetidoras dentro do mesmo gateway, tá bom? A aba de licença, né? Então, é importantíssimo, ele vem com uma licença default, se não me falha a memória, 25 rádios, um despachador aqui client, uma repetidora, um cliente remoto, um gateway, um IPEC e o site XPT também, tá? Então, na versão demo, como vocês podem ver, o meu aqui, ele tem, ó, 60 rádios, tem 5 despachadores como sendo rádio móvel, né, como gateway. Eu tenho aqui até 15 repetidoras ou IPEC, né, então isso aqui vocês consideram, fica só a repetidora. Tenho dois clientes remotos aqui. Posso instalar até dois gateways, né, ou seja, dentro de cada gateway pode ter 16 repetidoras ou 16 rádios móveis através de rede. Esse daqui a gente desconsidera. E até um site XPT, que é exatamente aqui o limite, né? Dando o exemplo dessa licença, pessoal, tá? Então, quando vocês solicitarem para o distribuidor a cotação, vocês têm que passar para o distribuidor. Júlio, o que precisa para o sistema? Ó, configuração básica é essa aqui que você vai passar. Quantidade de rádios, quantidade de repetidores, se vai ter rádio móvel através de internet, né, utilizando IP Transit, quantos clientes remotos, então tem algumas funcionalidades, quantidades, perdão, que você vai ter que passar para o distribuidor conseguir fazer a proposta e gerar licença para vocês também, tá bom? Pergunta, vamos ver aqui, ó. Por quanto tempo funciona a versão demo no computador? 3 meses, tá? Funciona até 3 meses. Só funciona uma vez, tá, pessoal? Então, se você não instalou na sua máquina ainda, se você instalar, você tem a partir da data 3 meses. Legal? Então vamos seguir em frente aqui, a última aba de logs aqui dentro do gateway, né? Então, essa aba de logs, pessoal, só vai alterar caso a gente encontre algum bug, alguma coisa, a gente pede para vocês alterarem para a gente coletar algum tipo de informação, tá? Então, só se a gente tiver algum bug, alguma outra coisa para mexer nisso aqui. Caso contrário, pode manter do jeito que está. Legal? Então, terminou isso aqui, ele inicia o serviço aqui automaticamente. Então, a gente finaliza e aí a gente passa para onde? Passa para o server. Então a gente estava no gateway aqui, agora vim para onde? Vim para o servidor, pessoal. Dentro do servidor você vai ver que o IP é exatamente o mesmo. Por quê? Porque eu estou instalando tudo na mesma máquina. Tá? Instalei tudo na mesma máquina, sempre o mesmo IP, tá, pessoal? Não alterei as portas, tá? Ó,
tanto a porta de comando como a porta VoIP aqui mantém a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui, posso estar adicionando um sistema DMR ou um sistema XPT, tá? O servidor vai buscar o GPS automaticamente, tá? Ah, importante aqui, ó, recording in VRDS format, pessoal, tá? Esse daqui é o seguinte, se você deixar desabilitado, ele vai salvar aqui o áudio em Wave, tá? Se você habilitar esse carinha aqui, ele vai salvar num protocolo fechado, ou seja, você não consegue ouvir esse áudio em outra plataforma, somente dentro do Smart Dispatch Plus, tá? Então, eu recomendo que você deixe isso aqui desabilitado para salvar em Wave e aí você consegue exportar e enviar para qualquer pessoa, tá? A não ser que o usuário não queira que esse áudio seja reproduzido em lugar nenhum, tá bom? Essa seria a única observação ali, tá? E se você quiser buscar esse diretório de instalação, ele está aqui, ó. Você consegue ver aonde está gravado, tá? Todas as configurações ali, legal? Vamos seguir em frente agora o banco de dados, ó, pessoal, bastante importante. A gente instalou lá atrás o banco de dados, né? O servidor aqui é o mesmo, o usuário é o PostgreSQL, tá? O nome dele é RDS, que é o Smart Dispatch Plus, e aqui a senha, ó, foi alterado na hora de fazer a instalação. 1, 2, 3, 4, 5, tá? O default é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Não se esqueçam de manter o mesmo padrão ou a mesma senha. Terminou de instalar isso aqui, pessoal, você vai clicar dar um connect, tá? Se ele der falha no primeiro connect, pessoal, o que que vocês vão fazer? Vocês já vão clicar aqui, ó, inicializar o banco de dados, tá? Você clica em inicializar o banco de dados e aí você dá um connect. Provavelmente ele vai conseguir conectar, tá? Normalmente de primeira ele já consegue, tá? Eu peguei só um computador até hoje que teve esse problema remoto e aí tive que instalar, né, inicializar o banco de dados depois conectar, tá bom? E aqui abaixo a gente tem o que? A parte de backup do banco de dados, um agendamento do banco de dados e restaurar o banco de dados. Então, tá vendo a importância de você manter a senha certinho. Legal? Finalizou isso aqui. O banco de dados está conectado. Vamos seguir em frente. As zonas de alarmes, pessoal, aonde a gente pode ter os alarmes aonde? De excesso de velocidade, de mensagem, de zona, né? De baixa velocidade, excesso de velocidade, baixa velocidade também, tá? Onde você vai ter que definir algumas mensagens. Caso você vá utilizar mensagens, né? Você pode só deixar o alarme ativo e não mandar mensagem nenhuma, tá? Por exemplo, excesso de velocidade. Ah, você passou de 120 quilômetros, ou você está abaixo de 50 quilômetros por hora. É, Você rompeu a linha da cerca eletrônica, então você pode deixar programado que o servidor envie mensagens automaticamente toda vez que essa regra for quebrada, tá? Ou você só habilita aqui, mas não precisa colocar nenhum tipo de mensagem, tá bom? Não é obrigatório. Um pouco mais abaixo, caso vocês tenham a necessidade de oferecer chamada de voz, né? Ou seja, protocolo SIP, tá, pessoal? Venho aqui, habilito o protocolo SIP. A porta padrão do SIP, pessoal, é 5060, tá? Então, bastante simples aqui. Vai habilitar o registro. E aí, as configurações do SIP, pessoal, tanto aqui a mensagem pré-fixada aqui, o ID e o domínio disso daqui, você vai ver com o seu provedor, tá? Assim que você assinar um provedor SIP, você vai ter essas informações. Quem quiser fazer um teste, pessoal, geralmente você procura na internet provedor SIP gratuito de teste, sabe? 15 dias, 30 dias, é bem simples de encontrar. Você gera, cria uma conta, e aí quando criar a conta, eles te geram algumas informações. E aí você vem aqui e complementa essas informações. Tá lembrando que a HR 1066 avançada, pessoal, ela já tem o Gateway SIP embarcado, tá? Ou seja, você vai configurar essas informações também na HR e vai vir aqui no Smart Dispatch Plus e configurar a mesma coisa, tá? E aí dessa maneira, tanto o sistema de rádio como o despachador do Smart Dispatch Plus podem fazer chamada telefônica através de SIP, legal? Vamos seguir em frente aqui. A aba de licença agora do servidor. Então você tem a licença de gateway e tem a licença do servidor, tá, pessoal? Basicamente as mesmas abas aqui, né? Então, os mesmos itens aqui. Tá? A aba de logs, a mesma coisa, a gente só vai alterar caso seja necessário buscar algum log, algum bug, né? Para tentar detectar. Alarme de excesso de velocidade, pessoal. Então, um exemplo aqui, né? 120 km por hora. Então,
Toda vez que passar de 120 km por hora, eu posso de repente aqui, ó, ativar o alarme, e aí posso colocar aqui uma mensagem, né, vai devagar, limite de velocidade excedido, alguma coisa assim. O lone worker, que é o trabalhador solitário, né, então além de programar no rádio, né, evidentemente o rádio tem que ter a funcionalidade, você pode programar também no Smart Dispatch Plus, tá. Então você também tem o lone worker a ser programado no Smart Dispatch Plus. Dessa forma, o despachador pode acompanhar, né, não só o rádio localmente, mas o despachador também pode acompanhar remotamente a operação do trabalhador solitário. E por último aqui, as ordens de serviço ou ordens de trabalho, tá? Nesse caso aqui a gente só vai renomear, tá? Porque a configuração ela é feita lá dentro do client também, tá bom? Vamos ver, perguntas aqui. O token de licença antigo do Smart Dispatch vale para a versão nova? Ainda é a mesma maneira de validar licenças? O antigo, obviamente, é de uma plataforma antiga, tá? Do software, inclusive muda banco de dados, plataforma, etc. Então, a licença que você tinha, ela não vai funcionar na versão nova, tá? Mas a maneira de validar a licença através do dongle, entrar dentro da raiz de instalação do software e buscar o MAC address para gerar a licença é a mesma maneira. Mas se a pergunta for é, se a licença do seu software antigo vai funcionar na versão nova, não, não vai funcionar na versão nova, tá bom? Pessoal, finalizou a instalação. Vocês viram que eu passei só na configuração do gateway e na configuração do server. Por quê, pessoal? Aqui o gateway console, ele só vai mostrar o que de gateway está ativo ou não, on ou off. E no servidor console, a mesma coisa, tá? Ou seja, ele vai te mostrar os gateways e os repetidores que estão online, tá? O client se tá online ou não. Mas a aba de configuração do sistema é somente Gateway Settings e Server Settings, tá bom? Finalizou isso, pessoal? Vem aqui, ó, dá um restart no sistema, tá? Ele inicia automaticamente. Você clicou Restart, ele vai reiniciar sozinho a configuração, né? Para subir a configuração nova. E aí, uma vez que o sistema está iniciado, você pode minimizar essa aba, tá? E aí você vai dar um executar como administrador, que é a aba do cliente, tá bom? Então, na aba do cliente, esse aqui, ó, obviamente, é somente um teste, né? Então, você vai colocar lá admin, caso seja a primeira vez que você esteja instalando. Jogou admin, pessoal, clica lá, configurações, e aí o mesmo IP que eu coloquei lá do gateway e do servidor tá aqui, ó, tá? Justamente porque está numa instalação local, pessoal, tá? E a porta, ó, 61400, igualzinho tá lá também na configuração do gateway e do server, pessoal. Então, basicamente é só isso. Deu um login aqui, ele vai entrar aqui na aba do Smart Dispatch Plus, tá? Na aba do cliente. Logo de início, pessoal, clica aqui no botão direito superior aqui, ó, bem nesse quadradinho aqui, nessa bolinha do usuário aqui. Vamos aqui em sistema de configurações. Para quê? Para a gente já ver o quê? A parte de o quê? Alto-falante, microfone, para você setar caso você vá usar o do computador ou usar um acessório externo. Tá? Mostrar o alias no mapa, né? Importante, mostrar o alias ali de quem está falando. Setar as unidades, por exemplo, quilômetros, metros ou milhas. Na aba de chamada, se você tiver um acessório externo, né, um PTT de pedal, ou for determinar, por exemplo, um atalho no teclado, né, também você vai ter que setar aqui. A aba de alarmes, né, para a parte de emergência, para você centralizar ele no mapa, tá? Toda vez que tiver um alarme, esse alarme vai ser centralizado naquela posição. Ou mostrar temporariamente o alarme, ó. Só vai mostrar durante um período X ali o alarme, tá bom? A aba de mapas, né, então você tem aqui, algumas opções de mapa, né, principalmente aqui o Google local, né, o Google Maps local, onde você faz o download para quando você não tem internet e precisa usar o mapa, e o Google Maps online, né, que na verdade eu já deixei aqui um caminho, né, que é um HTTPS do Google, onde ele já busca ali o mapa automaticamente, só dá um ok e um refresh que ele volta o mapa lá na tela para vocês. Também tem uma opção aqui do Google Satélite, que é o Google Earth, e o OpenStreetMap também, tá? Então isso aqui basicamente é só colar os diretórios, tá, pessoal, o atalho dos mapas, e ele já vai puxar o mapa automaticamente. Nesse caso, eu coloquei aqui o Google Maps, que é de fato o mais utilizado.
Deixa eu ver perguntas aqui. O Smart Dispatch acha os repetidores cadastrados através da master, sim. Ou independente dela estar ativa através da master. Pergunta porque em caso da master cair, se o sistema ainda permanece com as slaves. Ótima pergunta, vamos lá. Tem duas opções de licença, pessoal, duas opções de funcionamento. A primeira aonde você só tem a licença para uma repetidora, ou seja, você pode colocar a master, né? Ou seja, você vai ser obrigado a colocar a master, e as slaves não têm licença, tá? Porém, todavia, entretanto, se a master cair, a sua slave ela vai cair também, tá? E aí lá na configuração da repetidora, o seu forward to PC, né, ou seja, encaminhamento dos dados para o computador, você vai deixar normal caso você só tenha uma licença para colocar uma master. Legal. A outra opção para você fugir disso daí e não ter problema de cair as repetidoras do sistema, você vai clicar lá na configuração da HR, né, ou da RD, o forward to PC você vai mudar de normal para seletivo, tá? Ele vai estar lá, selective. Mudou aquilo ali, automaticamente, tá? A partir de agora, a sua slave ela aponta também para o servidor independente da master, tá? Só que, qual que é, entre aspas, a desvantagem? Você vai ter que ter uma licença para cada repetidor, ou seja, se você tem 10 repetidoras, você vai ter que ter 10 licenças de repetidores. Tá? Dessa maneira é mais eficiente. Por quê? Porque se a master cai, as slaves continuam trabalhando normalmente. Agora, se você tiver 10 repetidoras e só vai ter uma licença de repetidora sendo a master a licença, e o restante você vai deixar tudo como slave, sem a licença, se a master cair, você perde as outras 9. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí, pessoal, essa diferença de licenças aí. Então, se você tem a licença para cada repetidora, você vai mudar a configuração dela. Elas enxergam diretamente o servidor. Caso contrário, você só tem uma licença para uma repetidora, as outras slaves abaixo dependem da master. Legal? Então vamos seguir em frente aqui. Na aba de logs, a mesma coisa, só que aqui vai ser a aba de logs já da ferramenta do client, né? Caso a gente precise coletar alguma informação de bug, de alguma coisa. E por último aqui, para você mutar os grupos, né? Caso você tenha muitos grupos lá na aba, caso você precise mutar algum tipo de informação, ou só para gravar, né, o áudio, né? Mas você não precisa escutar esses grupos necessariamente também. Deixa eu ver aqui, pergunta. É, trabalhando que você se refere é o envio de dados ao software, correto? Isso, exatamente. Trabalhando normalmente. Isso, exatamente. Trabalhando seria enviando ali os dados para o software, tá? Joia, pessoal, passamos ali da aba de configuração, né, de algumas ferramentas de alto-falante, mapa, som, etc, tá? Uma vez que você colocou aquele atalho do Google Maps, tá? Basicamente você vai vir aqui, cadê aqui? Você vai dar um refresh e aí você vai ter a aba do Google Maps aqui para você, tá? Pessoal, o que que a gente tem de ferramenta na aba superior? Algumas ferramentas de mapa, né? Distância, limpar alguma coisa que você faz, por exemplo, como trajeto, salvar alguma área de cobertura. No canto lateral, não sei se vocês conseguem enxergar, você pode customizar algumas zonas, ou seja, fazer algumas áreas, né? De interesse, a parte de excesso de velocidade ou baixa velocidade, ah, as zonas de velocidade, que seriam essas zonas de velocidade? Dentro daquele limite você pode determinar, perdão, dentro daquela zona você pode determinar um limite de velocidade. Vou pegar um exemplo aqui, ó, aleatório, tá, pessoal? Você vai fazer uma cerquinha assim, por exemplo, e aí dentro dessa cerca você definiu aqui que não pode passar, por exemplo, de 100 quilômetros por hora. Então, essa cerca está definida aqui como 100 quilômetros por hora. Não pode passar de 100 quilômetros dentro dessa área, tá bom? E aí, por último aqui, a cerca eletrônica, né, que é onde vocês fazem o controle o quê? De entrada e de saída de usuários também, né? Então, de repente você vai vir que vai fazer uma cerca eletrônica, pega uma área X daqui, aí depois você vai pega uma outra área X aqui aleatória, aí você vai fazer um quadradinho aqui e assim por diante. E aí cada área, pessoal, você pode criar uma regra, tá? De entrada e de saída. E de repente pode ser enviado uma mensagem para o usuário ou não, fica somente a regra e é para você consultar a entrada e saída desses usuários. E por último, pessoal, deixa eu ver se consegue ver aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, esse POI aqui, que quer dizer ponto de interesse. O que que seriam esses pontos de interesse? Deixa eu tentar limpar aqui a minha aba, pessoal, para ficar um pouquinho mais claro aqui.
Deixa eu apagar aqui, só para ficar um pouquinho mais claro. Joia, tá? E aí eu pego a caneta de novo aqui, ó. Aqui, ó. O que que seria esse pós? Seria um ponto de interesse, pessoal. Então, por exemplo, vamos considerar que, de repente aqui, ó, é uma base do SAMU. Nessa outra parte aqui é uma base da guarda. Nesse outro ponto aqui, é uma central de alguma coisa. Então você vai pontuando algumas localizações que você acha interessante o despachador ter ali na tela, tá? Que não vai estar no mapa, mas você precisa que esteja visualizando ali, tá bom? Vamos seguir um pouco mais à frente aqui na aba do mapa ainda de devices, pessoal. Você clicou nos rádios, né? Você vai ter o quê? O rádio check, desabilitar o rádio, habilitar o rádio, localizar o rádio, né? Ou seja, a parte do GPS, o tracking, né? Para você ver o histórico de rastreio do usuário, por o caminho que ele percorreu, né? Lembra que o GPS, pessoal, é só um ping na tela a cada X segundos, né? Ou seja, você vai pontuando na tela. E o tracking é de fato o caminho, o trajeto que ele fez. Um pouco mais abaixo, os relatórios, pessoal, tá? Aonde você vai ter que determinar um critério de início e um critério de fim, ou seja, uma data de início e uma data de fim para buscar. E aí abaixo eu vou determinar o quê? Qual terminal? Eu quero buscar tudo que aconteceu com o rádio 10, ó. E aí eu escolhi que eu quero ver tudo de cerca eletrônica, né, que o rádio 10 fez dentro desse período. E aí você dá um buscar, ele vai te mostrar tudo que o rádio 10 fez naquele período. Pessoal, lembrando que aqui eu coloquei cerca eletrônica, poderia ser chamada de voz, chamada privada, mensagem, emergência, mendal não, perdão, lone worker, enfim, tudo que for gerado de alarme você poderia estar colocando aqui, tá bom? Perguntas. Há possibilidade de usar mapa indoor? Ah, a gente pode até customizar um mapa, tá? Se você retornar ali atrás, você vai ver que tem uma opção ali de AMAP, né? Que você pode customizar um mapa, mas daí tem que desenvolver o mapa, tá? E um outro detalhe. Para fazer indoor, você tem que ter essa planta, né? E aí tem um detalhe, né? A gente não tem essa solução para indoor, para colocar. Eu vou ter o GPS, tá? Então, não faria muito sentido colocar um mapa ali se a gente não tem essa solução pronta ainda, tá? A gente tem um parceiro que está desenvolvendo uma solução indoor, tá? Mas não tem nada a ver com o Smart Dispatch Plus. Então, por enquanto, a resposta seria não. Na aba de outros relatórios aqui de chamadas de voz, tá? Então, você pode buscar a mesma coisa, pessoal. Hora de início, hora final, qual que é o rádio que está chamando, para quem que ele chamou, se é um grupo, se é uma chamada privada, e eh, qual foi o grupo que ele precisou falar, grupo um, grupo 2, ou você pode deixar em branco, tá, pessoal? Se você deixar tudo em branco, por exemplo, eu setei só chamadas e coloquei dia, data e hora, ele vai puxar todas as chamadas dentro daquele período, de todos os rádios, de todos os grupos, seja chamada de emergência, chamada de grupo, chamada privada e etc, tá? Aqui, basicamente, eu fiz um filtro bem fino aqui para você localizar. Caso contrário, se você deixar em branco isso aqui, ele vai buscar tudo, tá, pessoal? E aí, talvez o log aqui fique bastante grande aqui, tá? Então, você pode fazer um filtro aqui para ficar mais claro aqui. Deixa eu ver perguntas aqui. Não há intenção da Hytera em integrar o Patrol com o Smart Dispatch? Na versão antiga, a gente tinha uma versão que tinha uma licença com o Patrol, tá? Por enquanto, o Smart Dispatch Plus não tem essa solução de Patrol, tá? Eu não sei se vai ter no futuro. Eu não tenho o roadmap dele ainda, tá? Então, não sei responder essa pergunta. Por enquanto, não tem. Vamos ver um pouco mais abaixo aqui as ordens de serviço, pessoal, tá? Então, as ordens de serviço, para quem nunca utilizou, basicamente você cria aqui uma ordem de serviço, você vai vir aqui dar um ADD, tá? E aí você vai dizer aqui o rádio, quem é o usuário, qual que é a prioridade, qual que é a tarefa dele e qual que é o tempo que ele tem para cumprir aquela função, pessoal, tá? E aí o usuário, através de um botão lateral, ele pode programar essa essa ordem, né? Ou seja, para avisar que ele terminou a tarefa, tá? Então a ordem de trabalho bem legal aqui também. Pouca gente usa, pessoal, isso aqui, mas é bem interessante de utilizar. Pergunta, Júlio, o software tem versão em português? Tem versão em português, tá, pessoal? É que como eu utilizo em inglês na minha máquina, tá? É que tá em inglês, mas o software tem versão já em português, tá? Inclusive, se vocês verem a primeira aba ali que eu fiz, né?
ela estava em português, mas é que eu uso na minha máquina em inglês por costume já. Mas o software tem sim versão em português. A aba do client está toda em português. Se não me falha a memória, pessoal, a aba do server ainda ela não está em português, tá? A gente vai traduzir ainda. Mas a aba do client, que é o principal para o usuário, né? Mapa, relatório, despacho, e etc., ela já está em português, sim, tá bom? E por último aqui, pessoal, e mais importante, eu acredito, né, a aba de configuração, aonde? Aonde você vai configurar o quê? Grupo, os rádios, os perfis onde você tem que conectar, né? Ou seja, cada usuário, cada despachador tem uma licença e um pré-requisito ali para trabalhar. As interconexões, ou seja, eu quero falar um grupo A com o grupo B, né? Ou seja, VRF eles não se falam, mas através da interconexão eu faço o link entre eles. A parte de e-mail, as mensagens pré-programadas, telemetria e os alarmes ali de baixa velocidade. Então vamos ver rapidamente aqui. Adicionar grupos, pessoal, olha que fácil. Você vai vir dar um ADD, ele vai te abrir uma aba de ID e de alias, né? Então, bem simples aqui. ID 100, grupo 1, e assim sucessivamente você pode ir criando. Uma dica, pessoal, é a seguinte: o que que você pode fazer? Você pode criar um grupo aqui, né? Um simples aqui, e aí você dá um export aqui. Para quê? Para que você tenha a tabela dele em Excel. Só para você ter o cabeçalho. Uma vez que você tem o cabeçalho em Excel ali, você vai lá e completa esse cabeçalho exatamente com os grupos e IDs que você precisa, e aí você vem aqui dar um import, tá? Ou seja, você não precisa fazer manualmente tudo aqui. Então você faz só o primeiro e depois você importa, tá? Para utilizar o cabeçalho. Isso se você tiver um monte de grupo, né? Caso contrário, eu acho que dá para fazer na mão, é mais rápido do que fazer essa parte aqui. Perguntas. Consegue fazer o patch entre slots diferentes em frequências? Eu acho que esse F, não sei se F igual a grupos diferentes. Sim, dá para fazer, tá? Desde que na aba da configuração lá da repetidora, por exemplo, né? Você tenha habilitado lá slot 1, slot 2, slot 1, slot 2. E aí, na hora de criar os grupos, você tem que determinar o slot ali que ele vai falar. Dá para fazer sim. Vamos descer então, a gente já viu aqui grupos, né? Dispositivos. Quem são os dispositivos, pessoal? São os rádios, né? Então coloquei aqui, ó, ID 10, rádio 10. Seguindo essa lógica, mesma coisa, tá, pessoal? Se você tiver muitos rádios, eu recomendo, tá? Que você faça o template, né? Você pode visualizar o template aqui, mas já dá um export aqui em um modelo só. Para quê? Para que você use a tabela já pronta e preencha manualmente lá. É mais rápido do que você vir aqui manualmente, tá? Eu, pelo menos, acredito que seja mais rápido. E aí depois você vem aqui e dá um import, que ele vai importar toda a configuração. É mais rápido, inclusive, tá? O que que você vai ter na aba dos rádios, pessoal? Então, basicamente, você vai ter o quê? O ID, o alias dele, tá? Se é um sistema digital, se é um sistema analógico. Qual que é o ícone do rádio, né? Alguns são rádios portáteis, outros são rádios móveis. Você pode colocar uma viatura e assim por diante. Uma descrição, não é obrigado a colocar, pode deixar em branco. Qual grupo ao qual esse rádio vai pertencer, ou quais grupos esse rádio vai pertencer? Se esse rádio tem display ou não, se ele tem GPS ativo ou não. Se o GPS está ativo, qual o tempo? Ó, nesse caso, 30 segundos só. Um tempo bem curto, tá? Tem que habilitar o GPS. As regras de distância, né? Ou tempo. Então, se caso você vá utilizar as regras de distância e tempo, tá? Isso aqui tudo, pessoal, tá no template, tá? Se você exportar, senão você vai ter que fazer todos esses itens aqui na mão. E aí você vai vir aqui dar um OK para cadastrar o usuário. O account basicamente é o despachador, né, pessoal? Você não vai dar usuário admin para o cliente final, pelo amor de Deus, tá? Para o cara não poder bagunçar, configurar a rede aleatoriamente ali. Então aqui você vai criar o seu usuário, né? No caso aqui eu criei um usuário teste, o alias dele vai ser teste, o ID do despachador. O que que ele vai ser? Um administrador ou um despachador? Ele vai ser um despachador, tá? E aqui você pode colocar uma descrição aleatória aqui, de repente o nome do usuário, ou alguma identificação que você precise. E aí você pode criar aqui N usuários, tá, pessoal? De acordo com o perfil. E aí dentro desse perfil, o que que você vai ter aqui, ó? Além do que eu já comentei aqui, é, qual despachador que ele vai ter acesso, né? No caso, repetidor, rádio móvel, enfim, os grupos.
Aqui do lado, quais grupos? Então, tá vendo aqui que ele tem um all-call e tem mais grupos aqui selecionado. Você tem que clicar aqui na setinha, ele te mostrará todos os grupos disponíveis. E quais funções? Essa aqui eu acho que é o mais importante. Quais funcionalidades esse usuário tem acesso, pessoal? E aqui vai ter, ó, você vê o OTAP mais 16 funcionalidades, ou seja, gravação, relatório, GPS, rastreio, configuração e etc. Ou seja, esse usuário vai ter acesso a tudo isso? Evidentemente que a resposta é não, né, pessoal? Tá? Então, para um usuário convencional, eu não vou dar tudo isso de acesso para ele. É o mínimo possível para que ele não bagunce a rede. Lembra que o usuário ele só tem que trabalhar na rede, ele não tem que configurar, ele não tem que mexer em nada disso, tá? Então você vai desabilitar praticamente tudo aqui de funcionalidades, e aí você dá um OK e cria o usuário para trabalhar como despachador, não como administrador. A parte de interconexão, que eu acho que é a pergunta anterior, né, que é para fazer um patch em slots diferentes, você vai vir aqui dar um ADD, tá? E aqui, aonde você cria, né? Evidentemente que eu só tinha dois grupos ali de exemplo, né? Dois grupos para fazer teste. Então, basicamente, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, link do grupo 1 para o grupo 2, tá? Aonde o que? O despachador repete todas as chamadas para múltiplos despachadores. Então, você vai ter que determinar qual que é essa regra, tá? Vai determinar qual que é o grupo e para onde que ele vai falar. Lembrando, pessoal, que você pode vir aqui, ó, e dar um adicionar, essa lista pode ficar bem maior. Então imagina aqui que de repente você tem aqui um grupo 1, tá? Esse grupo 1 não fala VRF com os outros, tá? E aqui de repente eu tenho aqui, ó, um grupo 2, grupo 3, grupo 4. Então eu faço um link, tá? Através desse cara aqui, ó. Tá? Lembrando que você possa só criar e deixar dar um OK. Caso contrário, se você der um enable aqui, pessoal, e dar um OK, esses grupos vão se falar através de rede diretamente, tá, pessoal? Então você pode criar eles, mas deixar desabilitado o enable, ou seja, deixa desabilitado para caso o despachador precise usar isso em algum momento. Ou seja, eu estou dizendo que o grupo G1 não fala com G2, G3 e G4, somente se o despachador vier lá na parte de interconexão e der um enable, ou seja, habilitar. Caso contrário, eles permanecem trabalhando individualmente, tá? Então, tem vários desenhos aqui de interconexão que a gente pode fazer. A parte de e-mail, pessoal, tá? Eu já programei e-mail, é bem bacana, tá? Funciona bem simples também. Então, se você tiver a configuração do seu e-mail aí, SMTP ou do seu POP3, tá? Bem simples, você vai configurar aqui as configurações do quê? Do seu servidor, IP, qual que é a porta dele, vai habilitar aqui o uso SSL protocol, tá? Vai colocar o tipo dele aqui também, usuário e senha, pessoal. É bem simples, tá? Essa configuração, ela tá dentro do seu Outlook. Se você entrar na aba de configurações, se você tiver acesso a ela, você consegue pegar essas configurações dentro do seu Outlook. E basicamente você replica a mesma configuração aqui para ele enviar um e-mail de teste, tá? É, deixa eu ver perguntas aqui. Por que a Hytera não cria um ícone que se coloca na tela para escolher esses pets? Na verdade, lá na tela inicial, deixa eu voltar aqui, ó, rapidamente. Aqui, ó, na verdade, ela vai estar aqui, ó, não vai ter um ícone, mas na parte de interconexão, se o usuário tiver acesso, obviamente, a esse ícone, que quando você abrir, você vai ter lá, por exemplo, patch 1, patch 2, patch 3, assim sucessivamente. E aí eles vão estar enable ou disable, tá? Ou seja, eles vão estar ali desabilitados ou habilitados. E aí você que vai poder habilitar ou não, tá? Mas ícone na tela do mapa, não. Ele vai ter aqui como um ícone de trabalho aqui na aba de interconexão, tá? É, exemplo, ícones grupo G1, G2, G3, até X aqui. Clica no ícone do pet e nos grupos ativos. É como. Tá, poderia, a gente pode solicitar. Porque como já tem o cachezinho ali de interconexão do lado, fica só para o despachador habilitar ou desabilitar. Com certeza você conseguiria fazer um ícone ali na tela. Vamos seguir em frente aqui. Mensagens automáticas, tá, pessoal? Eu programei aqui uma mensagem automática, né? Deu um ADD. A mensagem automática é bom dia. Ou seja, eu programei uma mensagem bom dia para quê? Para todos os dias da semana, ó. Tá em inglês, tá, pessoal? Mas tem em português, tá? Eu coloquei aqui de segunda a sexta.
às 8 horas da manhã, todo dia o sistema vai mandar uma mensagem automática aqui: "Bom dia", tá. Poderia ser bom dia, boa tarde, hora do almoço, fim de expediente, uma reunião, enfim, você programa o software para ele enviar mensagens automaticamente. Então, basicamente, a aba aqui, ó, eu selecionei semana, né, selecionei quais dias eu quero que ele mande a mensagem, só de segunda a sexta, o dia, data e hora, ou seja, às 8 horas da manhã, qual que vai ser essa mensagem e para quais grupos, né. No caso aqui eu selecionei tudo, né, ó. Selecionei meus 2 grupos, com os meus 2 rádios aqui, ele vai enviar todo dia essa mensagem aqui, tá, pré-programada já. A aba de telemetria, caso você utilize telemetria também pelo despachador, você vai ter que dizer se é um comando de entrada ou de saída, nesse caso aqui é um comando de saída, se ele vai enviar um comando, né, ou seja, se vai ficar 0 ou 1, tá. E aí você coloca um descritivo aqui, né, caso seja necessário. E aqui por último, o alarme de velocidade baixa, pessoal, onde você pode colocar uma regra, né, ou seja, vai ter um ID, um alias, onde você coloca uma regra de velocidade mínima, tá. E dentro dessa regra você também pode selecionar o quê? Uma mensagem, tá. Caso o usuário passe por uma velocidade inferior à sua regra, e aí ele vai ficar salvo ali também, tá. Ele pode mandar uma mensagem ali ou não. Deixa eu ver perguntas aqui. É possível enviar um áudio de gravação se precisar para os grupos? Não, não é possível, tá? Eu não consigo ter áudio pré-programado e enviar. Você que tem que, o usuário tem que apertar o PTT e falar a mensagem. Por enquanto eu não consigo mandar áudios pré-programados para a rede. Aqui é a regra do alarme, tá, pessoal? Basicamente, a mesma aba que eu montei ali. Então, a regra vai ser essa regra número um, ou seja, é a minha primeira regra. Qual é o alias, qual que é a velocidade mínima, tá? E qual que é o buffer, ou seja, cada quanto tempo que ele vai informar o usuário caso essa regra seja rompida. Terminou, é só dar um ok aqui e a regra está criada. Por último, pessoal, uma vez que o seu rádio esteja conectado, tá? Fez a configuração do gateway, no caso aqui, ó, o HM7 via rede, a repetidora, ó, um site XPT, ó, slot 1 e slot 2, ó, você consegue visualizar. Eles têm que aparecer assim para vocês, pessoal, online, tá? Você vai ter que ver o íconezinho verdinho, tá? Uma vez que está online, os ícones de grupo também vão ficar online para vocês aqui também, tá? Também vai ficar online. Então, essa aqui vai ser a tela aqui, já do despachador com o sistema configurado, tá? Pessoal, quem me perguntou do ícone em português aqui, ó. Essa tela aqui era do software já em português, ó. Lista de bloqueio, ó, despachador, comunicação SIP, interconexão, tá? É que eu uso na minha máquina em inglês, tá, pessoal? Mas ele já tem em português, tá? Um detalhe aqui, ó. Pessoal, ele tem uma reprodução de áudio rápida aqui, ó. Bem no canto aqui, ó, direito, pessoal. Tô marcando ele aqui, ó. Se você clicar nesse ícone aqui, ele abre uma aba das últimas 10 gravações, ou seja, as últimas 10 gravações, sem que você precise buscar um relatório, tá? Então ele busca aqui rapidamente as últimas 10 gravações, tá bom? Pessoal, chegamos ao fim aí, rapidinho, configuração do Smart Dispatch Plus. Então a gente viu ali desenho de rede, instalação básica dele, passei basicamente por todos os ícones dentro do software do cliente como administrador do sistema. Existem várias versões ali que a gente consegue fazer de desenho de rede, tá? Já adianto para vocês, pessoal, quem fizer a instalação na máquina de vocês, fazer o teste, vocês vão ver que é muito simples de fazer, ele é mais fácil que o antigo Smart Dispatch, é feito para ser bem simples mesmo. Todos os suportes que a gente tem dado até agora, pessoal, basicamente são de rede, tá, pessoal? São desenhos de rede ali, seja LAN, seja WAN, através de um provedor de internet, através de um link de rádio. Então as dificuldades basicamente são essas, porque vocês viram que para adicionar grupo, adicionar rádio, fazer link, conectar repetidora no sistema é muito simples, pessoal, tá? Não tem muita dificuldade. É, a gente vai ter uma atualização no Windows University, onde eu vou colocar ali várias programações. Aí vai ser mais exaustivo, porque eu vou entrar em tela de CPS e vou fazer alguns desenhos de rede bem diferentes, tá? Para você seguir um passo a passo. Aqui eu fiz um overview do software como um todo, tá bom? Perguntas aqui, ó. O demo, essa pergunta já foi, mas vamos lá. O modo demo funciona por quanto tempo? 3 meses, tá?
por 3 meses a licença demo funciona. Então, se você instalou pela primeira vez na sua máquina, você tem 3 meses a partir daquela data para fazer testes, tá? Lembrando, pessoal, se você precisar de um demo customizado, você vai ter que passar o desenho de rede, as informações, etc, para a gente gerar uma licença customizada, tá bom? Pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou me despedindo por aqui. Agradeço mais uma vez a participação e a presença de todos vocês, tá bom? E para quem tem mais perguntas, eu vou continuar na sala mais um pouquinho aqui para responder perguntas, tá bom? Aquele abraço, pessoal. Deixa eu ver perguntas aqui. Ah, joia. Nas contas CIP, como posso distinguir qual é a linha e qual caso tenha mais de uma, tá? Isso, na verdade, é na aba de configuração do server settings, tá? E aí, quando você assinar o seu provedor SIP, ele vai te dar algumas configurações, e aí você vai ter que renomear esse print aqui que você mandou, né? Line 1, 2, 3, 4, você vai ter que renomear. Lembrando, tá? Você colocou lá um provedor SIP, você pode criar vários ramais, tá? E aonde cada ramal pode ser um rádio ou não, né? Talvez você não queira dar acesso para todos os usuários. Pergunta: gostaria de saber se os dados de gravação no banco PostgreSQL é contínuo ou em algum momento ele vai sobrescrever. Bem, na versão gratuita ele tem eu acho que se não me fala, eu acho que são 100 GB, tá, a versão gratuita, é bem grande, tá, senão você vai ter que adquirir uma versão paga. A partir dali, ele vai sobrescrever, tá. Mas 100 GB com isso aqui vai demorar demais, são alguns anos provavelmente de dados, tá. Um detalhe, complementando. É importante que você faça um backup, né? Faça um backup, deixa um backup agendado, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 3 meses, enfim. Faça um backup para quando ele sobrescrever a versão gratuita. Se você precisar, você tem um backup daquilo ali, tá bom? Júlio, um abraço, valeu, valeu. Pergunta: possui alarme acionado no rádio HT pelo usuário? Onde apareça na tela o SmartPad. Sim, na aba de emergência, tá? Quando você criar uma emergência, ele vai fazer até uma sirene na tela, né? Logo no início eu mostrei ali emergência no centro do mapa ou emergência temporária, né? Uma vez que você apertou o botão de emergência no rádio, ele vai disparar no sistema, que é a emergência, tá? E aí, se tiver GPS, ele vai centralizar o GPS que está sendo alarmado, né? Ou ele vai só alarmar temporariamente por um tempo, tá? Júlio, valeu, valeu, um abraço. Fui, um abraço, meu amigo. Para conseguir a licença demo, entre em contato com quem? Tá, você pode entrar em contato com o distribuidor e solicitar, tá bom? Entre em contato com a GRS ou com a 3R Network. Um abraço, meu irmão, até a próxima. Um abraço, meu querido. Valeu, parabéns, um abraço, valeu. O acionamento de Mendal também aparece no dispatch? Ele vai aparecer como uma emergência, tá? Como você viu na aba de configuração, o Smart Dispatch Plus ele não tem man down, ele tem lone worker, mas os rádios que tem man down, uma vez que gerem uma emergência, ele vai aparecer como uma emergência que foi acionada no sistema, tá? Mas você não vai saber que foi um man down especificamente, mas você vai saber que é uma emergência. Deixa eu ver aqui. Como funciona o backup agendado do sistema? Ele é exponencial igual ao antigo? Sim, exatamente igual. Ele aumentava muito os dados salvos e acaba rapidinho o espaço do disco. Exatamente. Tá? Então você tem que ter um cuidado ali com o tamanho do seu armazenamento do seu HD. Tá? Então a maioria vocês colocam ali computador básico com 500 GB, tá? 300 por causa do SSD, acaba ficando pequeno, tá, pessoal? Então tem que ter lá 1 TB, 2 TB de HD, caso seu sistema seja grande ou para você ficar anos ali sem dor de cabeça, tá? Parabéns, Julião. Aprendi hoje, inclusive, em como apresentar o webinar. Imagina. Tamo junto, meu amigo. Um abraço. Pessoal, lembrando que a gente já fez uma apresentação comercial, tá? Então hoje eu dei enfoque aqui mais na parte da configuração. A gente já fez uma parte comercial, hoje foi mais configuração, tá bom? Para quem não viu, busca lá no nosso site. Se você entrar, inclusive, deixa eu ver aqui no nosso site, pessoal. Eu gosto de mostrar ele aqui na tela.
tá? Aonde vocês acham o webinar. Muitos de vocês perguntam, né? Aonde que está o webinar? Você vai mandar a apresentação depois? Mando, pessoal. Você pode buscar a apresentação no site, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês aonde que vocês vão mostrar. Vou dar um stop sharing aqui. Deixa eu achar a aba certinha aqui para vocês, pessoal. Vou dar um share aqui. Joia. Pessoal, vocês estão vendo aí a aba do site da Hytera. Positivo? Excelente aqui, ó. Nessa aba do site aqui, pessoal, onde que vocês vão encontrar o webinar? Muitos de vocês perguntam, né? Júlio, para onde que foi o material? Eu quero o material do webinar. Vocês disponibiliza? Disponibiliza. Vamos lá. Entrou no site, pessoal, hytera.com.br, você vai vir aqui, ó, sobre a Hytera e vai vir aqui, ó, webinars, ó. O pessoal do marketing teve todo o cuidado de colocar aqui, ó, webinars. Clicou aqui em webinars, pessoal. Tá aqui, ó. Perdeu, ó. Inclusive tá aqui, ó. Perdeu o nosso webinar ao vivo? Não tem problema. Tá aqui, ó. O material do evento, ó. O nosso último evento foi aqui, ó, do POC 560, né, pessoal? Tá aqui, ó. Você vai fazer o download da apresentação e clicou aqui, ele vai te direcionar para o YouTube para você assistir novamente, tá? Então a pergunta de 1 milhão que vocês sempre fazem: aonde que eu busco material? Você vai entrar aqui em um webinar, entra no site da Hytera e tá lá as nossas últimas apresentações. É só baixar o material gratuito feito para vocês com muito carinho. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Parabéns, Julião, show de bola. Aprendendo mais um pouquinho de DMR. Valeu, meu amigo. Um abraço. Obrigado, Júlio. Manda um abraço pro pessoal da Bix de Curitiba. Um abraço, pessoal da Bix de Curitiba. Vamos ver se tem mais perguntas. Eu acho que é isso. Pessoal, muito obrigado. Passei um pouquinho hoje do horário, né? A intenção sempre tentar cumprir ali a agenda dentro de 1 hora. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Já sabem onde está o material, já sabem onde buscar o vídeo. Em breve, vamos soltar mais agenda, mais webinar inéditos para vocês. Pessoal, valeu, forte abraço, boa quinta, boa sexta para vocês e até a próxima. Um abraço.